Fala galera, F11 falando. Hoje, no Beira-Rio, o Inter enfrenta com o Juventude, rodada atrasada do Brasileirão, e vamos encarar novamente o Juventude. Vamos conversar sobre esse jogo. Peço antes de mais nada, deixe seu like, por favor, ajuda bastante aqui no trabalho do canal, é muito importante. Peço o seu like então, e também se inscreva aqui no canal. Se você não é inscrito, venha para cá, venha para os Good Vibes Colorados. Precisamos resistir, ter resiliência, perseverança, né? Superar as dificuldades que estão aí. Venha para cá. E se você já é inscrito, meu muito obrigado por essa parceria, por estar junto com a gente. Vamos seguir firmes e fortes. Acione o sino para receber as notificações, o aviso dos próximos vídeos, e deixe seu comentário aqui para a gente conversar, poder trocar uma ideia sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá, vamos conversar um pouco então? Solta a vinheta! É isso aí, galera. Vamos conversar então. O Inter hoje, 19h30, entra novamente na sua casa, no Beira-Rio, né? E contra o Juventude. O Juventude aí que tem nos trazido imensas dificuldades neste ano, né? Nos alijou lá no Campeonato Gaúcho. Também ficamos pelo caminho com o Juventude na Copa do Brasil. Então, nesse momento, para essa rodada atrasada do Brasileirão, é importante a gente entender que nós estamos aí no meio de semana sem rodada do Brasileirão. Esse meio de semana ele é dedicado às rodadas da Libertadores, da Sul-Americana, tendo rodada do Brasileirão só no final de semana. Então, este é um jogo atrasado do Inter. Então, daqueles jogos que a gente fica um pouco mais tranquilo, a princípio, em razão de que temos esse crédito para poder tentar subir na tabela, hoje é um jogo desses. Então, vamos queimar um cartucho, né? Hoje. E a gente tem que ter a mira certeira, a pontaria correta, para a gente hoje fazer os 3 pontos. Nós continuamos no pós, né, pós-enchente, né, no retorno ao Beira-Rio após a catástrofe que assolou o Rio Grande do Sul, sem obter vitórias, né? O Roger também já está no comando, já teve trabalhos aí, né, com mais tempo de trabalho, né, mas ainda não obteve um resultado realmente positivo que traga para o Internacional um pouco de alento, um pouco de resgate de autoestima, um pouco mais de esperança nas próximas rodadas, e a gente espera mais uma vez que hoje, né, na nossa casa, a gente faça valer de uma vez por todas o mando de campo, né? A gente percebe que os jogadores não estão, não digo que os jogadores estão acomodados, a gente percebe até o que é, assim, surpreendente, eu diria, que às vezes é falta da qualidade mesmo, né? A gente montou um grande elenco, com qualidade, né? Jogadores importantes, jogadores aí renomados, com experiência, e o Inter não consegue fazer valer isso dentro de campo. Já vinha com o Kudê e agora com o Roger, apesar da gente entender que há alguns sinais de maior organização, mas mesmo assim, muito longe ainda do que a gente espera e pretende, e o que a gente sabe que é possível esse grupo produzir. Claro que também vamos entender, e aí faz parte, é um problema sério, e nós temos que colocar isso dentro de uma análise maior, mais ampla, que é as problemas de lesões do Internacional. O Internacional vem rodando um elenco, né? Nós nunca temos as peças à disposição na sua integralidade ou próximo disso. Nós sempre temos o pessoal que está no departamento médico, outros retornam, depois outros vão, e assim a gente tem um ciclo, né? Tivemos agora também a saída de jogadores, né, como foi o caso do Bustos. O Vitão não se confirmou a sua saída, mas ele não está à disposição, porque de forma antecipada, e aí eu não compreendo mesmo, já foi autorizado o Vitão para viajar, como se o negócio já tivesse fechado, o negócio não se fechou, e o Vitão ficou sem treinar, né? Quer dizer, então fica treinando, o negócio fechou, tu vai, né? Enquanto isso, não. Então ele foi para São Paulo, acabou nem indo para a Espanha, que era lá para o Betis, o negócio realmente não vai sair, ele tem que retornar, mas aí não está à disposição para um jogo importante como esse. Vamos esperar que retorne, porque ele tem contrato com o Internacional,
E ele tem que fazer valer isso, e acredito que sim, né? O Vitão me parece uma pessoa de palavra, e o Inter tem que saber lidar com esse momento, e ele tem que ir no próximo jogo, até pelas suas qualidades, ir para dentro de campo, né? Mas o jogo de hoje, voltando a falar, é enfrentamento contra o Juventude. E o Juventude, além dessa questão direta com o Inter, ele vem sim muito bem dentro do campeonato, né? E mesmo com a saída do Roger, entrou o Jair Ventura, e o Juventude se manteve numa boa levada. O Juventude se classificou contra o Internacional na Copa do Brasil, e depois já desclassificou também o Fluminense, que está na Libertadores, com o segundo jogo lá no Rio de Janeiro, e o Juventude superou e continua na Copa do Brasil. E agora mesmo, no último jogo pelo Brasileirão, dentro dos seus domínios, o Juventude bateu o Botafogo, até então líder do campeonato, né, com muito valor, fazendo 3 gols, né, venceu por 3-2 o Botafogo. Então, a despeito de toda a situação, o Juventude, enquanto equipe, enquanto enfrentamento, realmente merece todo o respeito, né? E a gente tem que estar... O Roger vai saber, porque o Roger estava lá até há pouco tempo, então ninguém mais que o Roger de saber também, em relação ao adversário, cercar essas valências, as maiores potencialidades do adversário, para a gente poder ter um entendimento melhor. Acho que o Inter já vinha com o D, e eu notei que isso permaneceu agora com o Roger, nesse primeiro momento, que é a exposição da zaga ao ataque adversário. Quando a gente é atacado, a zaga fica muito exposta. O adversário bate direto com a nossa zaga. A nossa parte defensiva de meio de campo não tem dado essa sustentação, né? Então o Inter tenta tomar muito gol de bola nas costas, além de permanecer os erros de saída de bola e retomada, né? Isso já vinha, uma tecla insistente, né? Que a gente fica tocando toda vez, mas é que se repete, que é a entrega do passe, né? A última vez foi com o Bernabé, né? Nós falávamos do René, no outro jogo o Bernabé que acabou. O passe da saída de bola pelo meio, dando a opção para pro ataque adversário chegar na frente do nosso goleiro. Então isso tem acontecido, nós temos que cercar essa situação e fazer com que as nossas peças possam se achar mais dentro de campo, com movimentação, só aparecer para receber a bola, né? E poder, então, chegar mais ao adversário com a proximidade no meio de campo. A gente abre muitas vezes as jogadas e não consegue trabalhar, às vezes, pelo meio de campo, que é tão importante. Eu achei que no jogo passado, teve o retorno do jogo passado, que a gente empatou no final o Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense, esse que no nosso sapato é uma pedra, e no nosso rival aqui da capital, o Atlético Paranaense parece facilitar sempre as coisas. Isso também é uma situação que a gente observa e pesa, né? Mas de qualquer maneira, lá no jogo contra o Atlético Paranaense, como eu ia dizendo, teve o retorno do Thiago Maia. E o Thiago Maia me mostra realmente a importância dele, né? Ele retornou em um tempo de parada, mas o trato dele com a bola, ele faz muita virada de jogo, eu acho isso muito importante. O jogo tá para um lado, tem um jogador que pare e enxergue, né, o colega de time, né, o companheiro no outro lado do campo, e ele consiga inverter essa jogada com um passe preciso no pé do companheiro para que o Inter avance. Então isso é muito importante. Ele fez isso em algumas vezes, a gente vê o trato com a bola. Depois ele saiu, eu não entendi bem a saída dele, imagino que é porque estava retornando por questões físicas, né, desgaste, e ele acabou saindo. Mas enquanto esteve em campo, esteve muito bem. Então acreditamos no retorno dele, e devemos ter aí, além disso, talvez a disponibilidade de utilizar o Fernando. O Fernando também, que é outro jogador importante, muito experimentado, jogador experiente, né? Bom jogador. E eu gostaria de vê-lo na primeira função, porque o Rômulo tem deixado a desejar. O Rômulo, quando surgiu, ele surgiu bem e tudo, mas ainda muito aquém do que a gente necessita, ainda mais para essa primeira função, né? Então, o Fernando, eu gostaria de vê-lo ali na primeira função, até porque o Thiago Maia pode jogar um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais liberado, se utilizando desses passes, né? Mas talvez o Roger, quem sabe, vai usar ele na zaga, o Fernando na zaga, e mantendo o Rômulo no meio, alguma das dúvidas que a gente tem, porque daí sairia o Robert Renan, que eu acho que também não deve ficar como alternativa, não na titularidade. Tem o retorno do mercado, que eu acho que é muito da confiança do Roger, não sei se vai direto pro jogo, né? Talvez vai. Se o mercado for pro jogo, devemos também ter o Igor Gomes na direita, o que eu acho que funciona melhor, porque se não tiver o mercado, o Igor Gomes compõe a zaga, e aí talvez apareceria ali o Bruno Gomes, que quando entrou nessa posição correspondeu, mas
não é da função, né? E então tem essas questões aí, dá para ver na formação defensiva, mantendo, claro, o Bernabé ali na lado esquerdo. Aí tem essa dúvida no meio de campo, com a saída, se sai com o Fernando e Thiago Maia ou se é Romulo e Thiago Maia. Depois, na linha de 3, vamos dizer assim, nós temos também uma questão para ver, que é a chegada. Chegou o Bruno Tabata, né? Bruno Tabata, que é um jogador de meio de campo, é um meio atacante, mas que ele joga essencialmente pelo lado direito. Ele é um canhoto, ele tem um bom chute com as duas, até eu vi ele com a direita. Às vezes o canhoto tem mais dificuldade com a direita do que o destro com a canhota, mas no caso dele, ele também conclui, chega com a perna direita, mas ele é canhoto. E ele faz muita jogada pelo lado direito, fechando para o meio. Essa é a questão maior, eu acho, na movimentação dele, que é uma ocupação de espaço importante, que o Maurício fazia, que o Bruno Henrique vinha tentando fazer também, né, por aquele lado direito. Aí teria o Bruno Tabata, né, ou se não tivermos ele, nós vamos ter ingresso do Wanderson. Acontece que se o Wanderson ingressar, que até fez o gol, entrou já no último jogo contra o Atlético Paranaense e fez o gol no final, o Wanderson vai pela esquerda, e aí nós deslocamos o Wesley para a direita. E eu acho que daí perde um pouco da potencialidade do Wesley também nesse sentido, né? Então, temos essa dúvida, Bruno Tabata ou o Wanderson, e aí, dependendo de quem jogar, vai alterar o lado do Wesley. Eu prefiro, já queria ver se o Bruno Tabata tem condições, colocar ele ali, pelo menos para iniciar o jogo. Aí o Gabriel Carvalho mais centralizado, né? O Guri tem jogado bem, eu acho que vai se soltando, vai criando confiança, mobilidade, e vai podendo. Ele fez o passe pro Wesley no último gol, então ele tem essa visão desse passe na vertical para achar o atacante. Espero que ele faça mais isso durante o jogo, né? E aí vamos depender se o Wanderson pela esquerda ou o Wesley, conforme vai fazer a utilização do Bruno Tabata ou não. E o Ener Valencia, que esperamos que o Ener Valencia, eu imagino que ele também deve estar pressionado com isso, que ele então tenha mais conclusão a gol, que ele chegue mais para definição, que ele ganhe essa última jogada e tenha uma definição em gol, coisa que não tem acontecido, né? Eu acho que não falta a movimentação dele, não falta a vontade dele, eu acho que não é por aí, é uma característica do jogador, né? Mas ele ainda precisa estar com mais chances, mais possibilidades de fazer o gol, quem sabe não é hoje. Vamos torcer, vamos acreditar, é fundamental que o Inter volte a vencer por N fatores, né? Tabela, autoestima, dar sustentação para o trabalho do Roger, né? A gente poder enxergar maior potencialidade para o restante do campeonato, superar o Juventude, né? Então tem tudo isso, tá bom? Vamos lá, vamos acreditar, vamos confiar, é o Inter, tamo junto, Dale Colorado, a vitória!